Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo e muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Eu estou aqui uma vez mais para juntos estudarmos a lição bíblica dos jovens. Estamos falando sobre o perigo das tentações. Já estudamos aí 2 lições, estamos caminhando para a 3ª lição do 2º trimestre de 2022. Se você ainda não viu essas lições, aproveite, tem aí no canal as playlists, você pode encontrar as aulas anteriores para você assistir na sequência. E também, aproveitando a oportunidade, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, tem uma caixinha vermelha aqui, bem fácil, clicando aí você já se inscreve, deixa o sininho ativo para você receber os conteúdos em primeira mão. Deixa o like, olha que benção, a gente produz aqui este conteúdo para abençoar a sua vida e a única coisa que você faz é deixar o joinha, se inscrever no canal e isso será bênção, grande bênção para a sua vida. Quer comentar? Quer somar conosco, trazer um conhecimento para o vídeo? Deixa aí seu comentário, vai ser de grande valia, eu respondo todos os irmãos que comentam aí. Soma comigo, vai ser bênção, glória a Jesus. Nossa aula de hoje é José, resistir à tentação é possível. Se nós já falamos sobre a tentação na primeira lição, se nós já falamos sobre Adão e Eva, o casal que não resistiu à tentação, na 2ª lição, por sua vez, hoje falaremos a respeito de José, um jovem que sim, este jovem venceu e resistiu à tentação de maneira maravilhosa, exemplar. Queridos, o texto principal que eu gosto de chamar de texto áureo está no no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 9. Livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 9, que diz: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Note aqui, neste texto bíblico, neste texto principal da lição, nesse texto áureo da lição, já para nós iniciarmos aplicando aqui, a preocupação de José não era com Potifar. A preocupação de José não era com os homens, com as mulheres que estavam na casa de Potifar. A preocupação de José, parece que ele já tinha escutado as recomendações de Paulo, quando Paulo recomendou os servos a fazer como se fosse a Deus, lá em Efésios. Então, ele faz para Deus. Olha a resposta dele. Pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus. Ele não está dizendo, pecaria contra Potifar, erraria contra o meu senhor, o meu dono, o Potifar, porque ele era escravo na casa de Potifar. Não, ele fala, pecaria contra Deus. Que a minha e a sua preocupação esteja neste sentido. A nossa preocupação maior tem que ser, Deus está se agradando? Isso que eu farei agradará o nome do Senhor Jesus, o nome dele será glorificado. Então a nossa preocupação tem que ser acima de todas as coisas, com Deus, não pecar contra Deus. Se nós não pecarmos contra Deus, indubitavelmente não pecaremos também contra homens, contra amigos, familiares e assim por diante. Resumo da lição diz assim: quando temos temor a Deus, entendemos que é possível, pelo Espírito Santo, resistir às tentações. Ou seja, para resistir à tentação através do Espírito Santo, é necessário algo, e é muito importante nós destacarmos aqui, o temor a Deus. Só que o temor a Deus, que o professor coloca aqui, o temor a Deus que está escrito em Provérbios, não é temor de medo, não é ter medo. Provérbios 9, Provérbios todo, as poesias ali, muitas falarão a respeito do temor a Deus. Este temor a Deus não é ter falta de tranquilidade, não é uma sensação de ameaça, não é susto, porque, de modo geral, temor seria isso, uma sensação de ameaça, uma
falta de tranquilidade, um susto. Olha que medo! O temor aqui não é aquele medo. Lembra quando Deus chama o povo através de Moisés para ficarem no Monte Sinai, se santificarem próximo ao Monte Sinai, e Deus falaria com eles, de modo que falou. Mas quando Deus fala, o monte, ele agora fumega, a presença de Deus é tão grande, raios, trovões, e a voz de Deus brada lá do alto. Este povo tem medo, não é aquele temor de medo, de insegurança, não, esse povo ficou com medo de Deus. Moisés, nós não queremos mais ouvir a voz de Deus, nós queremos que você fale com ele e depois passe para nós. Não, o temor que nós temos que ter a Deus é a reverência, a autoelevação, quando eu reconheço Ele como sendo o Senhor, o Adonai, o Deus Todo-Poderoso da minha vida. Então, temor de Deus é ter tanta segurança nele que ele produz paz em nosso coração. E não é uma paz como o mundo. Se, de modo geral, temor é ter falta de tranquilidade com Deus, você teme a Deus e ainda tem paz, porque ele guarda em perfeita paz aquele cuja mente e coração está firme nele, porque ele diz, deixo-vos a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. É uma paz que excede todo entendimento, é a paz de Deus. Então, quem teme a Deus tem essa paz no coração, tem essa segurança, não tem essa falta de tranquilidade, não tem essa sensação de ameaça, aquela sensação de ameaça que os filhos de Israel, os hebreus, sentiram ali, ficaram com medo. Algumas pessoas têm medo de determinadas pessoas, têm medo, um estado tem medo do outro por conta do seu poderio bélico. Deus não é chacal, Deus não é algoz, o nosso Deus, ele é justiça, claro que é, mas ele é amor, ele é misericórdia, ele é perdão, ele é oportunidade. Enquanto a porta está aberta, enquanto as trombetas não tocarem, enquanto a igreja não for arrebatada, ainda há oportunidade. E esse Deus maravilhoso, se eu temo a Ele, então através do Espírito Santo, quando as tentações sobrevêm a mim, então eu posso resistir, porque a minha preocupação não está no que outros pensam, mas sim no que Deus pensa a meu respeito, porque eu temo a Deus e não a homens. Isso é maravilhoso. Então, resumo da lição é, quando temos temor a Deus, entendemos que é possível pelo Espírito Santo. Espírito Santo porque é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos convence do pecado, é Ele quem nos ajuda, que nos orienta, que nos guia neste mundo. Através dele, nós resistimos todas as tentações. E hoje nós, aqui focados na lição sobre José, nós vamos aprender aqui que o temor a Deus e o discernimento são fundamentais para o crente resistir à tentação. O temor a Deus nós já falamos, e o discernimento é dado pelo próprio Espírito para identificar o que é mal, o que parece mal, o que é tentação, aquilo que vai causar um desastre enorme na nossa vida. No mínimo, um distanciamento de Deus, que já é um desastre gigantesco, sem contar as demais consequências que podem vir por meio de ceder às tentações. Lembremos que ser tentado não é pecado. Já falamos isso lá na primeira lição. A questão é ceder à tentação. Então, na introdução, depois você lê na sua casa Gênesis capítulo 39, do versículo 7 ao versículo 20, que é o texto bíblico de hoje. Lê com calma, lê com seus alunos, expõe para eles o texto. Vamos para a introdução, para a gente ganhar aqui tempo, e vamos comentando o texto bíblico no decorrer da lição. Quando nos deparamos com o tema tentação, é preciso destacar que ela acontece com todas as pessoas de forma diferente, todavia é irresistível, ou seja, todos nós, Jesus Cristo foi tentado em todo momento da sua trajetória de vida. Jesus Cristo,
ele é tentado lá em Mateus capítulo de número 4, quando ele é conduzido pelo próprio Espírito para ser tentado. E lá o diabo oferece coisas que ele nem poderia dar, mas ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, como bem Jesus Cristo falou. Agora, Jesus Cristo não foi tentado apenas em João, em Mateus capítulo 4. Aqui em Lucas, no capítulo de número 20, Lucas, capítulo de número 20, ó, abra comigo aí para você poder observar. Versículo de número 22, 28. Lucas, capítulo 22, versículo 28. Vocês, Jesus está falando, explicando para os seus discípulos quem é o maior, e de repente ele chega no 28 e ele diz: vocês são os que têm permanecido comigo. No quê? Nas minhas tentações. Este texto é fundamental para deixar claro que Jesus foi tentado muitas vezes. Jesus não foi tentado apenas uma vez. Jesus foi tentado diversas ocasiões, diversos momentos, em diversos fatores, por pessoas, pelo diabo, por tantas ocasiões que lhe propôs situações para desviá-lo do caminho, mas ele resistiu. Então, todos nós teremos tentações, assim como José teve. Tantos outros homens e mulheres de Deus padecem, sofrem tentações. Mas a questão é, o seu temor a Deus, o meu temor a Deus, a nossa amizade com Deus, o Espírito Santo que nos conduz, que nos direciona, estamos aqui bastante alicerçados nele ao ponto de resistirmos à tentação, ou estamos vacilando? É por isso que a Bíblia deixa bem claro assim, aquele que está de pé, olhe para não cair, porque é muito complicado, vamos dizer assim, muito fácil quando nós não estamos cheios do Espírito, nós estamos propensos, se a nossa alma não estiver bem alimentada com o Espírito, ela está tendente a ceder às tentações. Então, enchei-vos do Espírito, como diz Paulo aos Efésios capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito. Então, seguimos aqui. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, homens e mulheres da Bíblia tiveram lutas e que diante de si, ainda que por questões de fração de segundos, puderam escolher ceder ou não à tentação. Aqui está um exemplo claríssimo, José. Momento raríssimo da história dele. Ele poderia, naquele instante, dizer sim ou não. Mas já vem um contexto, José vem negando a tentação, ele vem paulatinamente, ele vem rejeitando as tentações. Nós vamos ver isso na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, na lição que nós estudaremos hoje. Então, nós temos a oportunidade, sim, em um dado momento, de rejeitar. Cabe a nós agora fazer essa reflexão. Eu rejeito não posso fazer como Adão e Eva na lição passada, que cede e depois vai achar um culpado. Cuidado. Então, mesmo que em fração de segundo, podemos ceder, escolher se vamos ceder ou não à tentação. Entendemos que é possível e necessário resistir à tentação. Então, todo cristão tem total condição. Todas as pessoas têm total condição de resistir às tentações. Mesmo porque, quando é tentações vinda do maligno, a Bíblia diz para nós resistirmos o diabo. E ele vai fugir de nós com todas as tentações propostas por ele. Agora, com relação à carne, Paulo já deixa bem orientado. Aí não é a questão de resistir à carne. No caso da carne, nós não resistimos. No caso da carne, nós fugimos dela, corremos dela, porque a carne, ela é terrível, é um inimigo muito difícil para todo o homem. Então, por isso que além de mortificar pareceu proposições carnais, corra, fuja.
As dificuldades de um jovem de Deus. Só voltando aqui, nós temos que lembrar que as proposições carnais não estão ligadas literalmente a desejos sexuais. Pode ser que uma pessoa goste muito de dinheiro e pode vir uma proposta no que diz respeito a dinheiro fácil. Pode ser que outra pessoa goste muito de outra coisa, tem tendências a outras situações e o diabo vai tentar justamente nessas lacunas que nós temos. Então, nós não podemos supervalorizar um em detrimento de outros. Temos que pensar com a mente aberta. Eu preciso, de fato, resistir toda e qualquer tentação, seja ela no que diz respeito a carnalidades, no que diz respeito à carnalidade, sim, mas em todas as frentes que o inimigo propor, porque senão a gente fica muito focado aqui e ele vem deste lado e faz ali uma arruaça, uma bagunça na vida. Então, seremos tentados? Sim. A questão é, vamos resistir? Podemos e é necessário resistirmos. O Espírito Santo está disposto a nos ajudar. A dificuldade de um jovem de Deus, de fato. José estava vivendo um contexto bastante difícil. E o professor destaca alguns aspectos. É claro que nós vamos identificar muitos outros aspectos dentro da vida de José. Primeiro, José, ele, filho da velhice de Jacó, ele era muito amado por seu pai e ele nasceu numa casa dividida. O contexto de José é complexo. Vamos rapidamente, para eu entender aqui José. Da onde vem José? Ele é filho de Jacó, Jacó é filho de Isaac, Isaac filho de Abraão. E Abraão foi chamado por Deus. Deus chama Abraão lá em Gênesis número 12, capítulo 12, para que Abraão pudesse sair do meio da sua casa e que Deus abençoaria ele e faria dele uma grande nação. De fato, o fez, abençoou, cumpriu a sua palavra. E agora este povo, através de Abraão, de Isaac, de Jacó, nasce 12 filhos, desses 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E este povo, veja, enquanto peregrinos, enquanto ainda aguardando a promessa de Deus, Jacó tinha os filhos que cuidavam das ovelhas, pastores de ovelhas, e José nasceu na velhice de Jacó porque a mãe de José, ela era estéril. A mãe de José, ela não poderia ter filho, a Raquel. E a Raquel, ela era muito amada por Jacó. Lembra? Rapidamente, Jacó vai para a casa de Labão, ele se apaixona, ele enamora, ele ama Raquel e agora quer casar-se com Raquel. Mas no dia do casamento, Labão coloca Lia na frente, e aí, por conta da Lia ser a irmã mais velha, e ele não queria desonrar a filha. Então, ele, naquela noite, deixa Jacó bastante embriagado, troca ali as mulheres. Jacó fala: o que foi que fizeste comigo quando acorda pela manhã? Então, passa-se os dias da núpcia e casa-se novamente. Ele, dias depois, casa-se com Raquel, com aquela que ele tanto ama. Só que tem um problema. Ele casa-se com a mulher que ele ama, só que quem está dando filho para ele é aquela que ele não amava, que ele casou porque o pai colocou ela para não ficar desonrada, não acontecer de casar depois da irmã mais nova. E Leia, ou a Lia, está dando filhos para Jacó, e Raquel, agora ela está aqui desesperada, ela fala: dá-me filhos, senão morro. E Jacó chega e fala: mas sou Deus? Tenho eu condição de fazer isso? Ela está numa situação de desespero. Então começa agora que ela põe a concubina dela, a serva dela, para dormir com Jacó, e através da concubina ela começa a ter filhos, que seria dela, por conta a filha da escrava seria considerado filho do escravo, seria considerado filho dela. E assim por diante. Leia também começa a fazer isso, aquela disputa
lá na frente, quando Jacó já está avançado de idade, Deus abre a madre de Raquel. Então, ela vai ter um filho e ela coloca o nome do filho de José. E este José é o filho amado de Jacó. Mais para frente também nós teremos o outro filho de Jacó na velhice, que vai ser Benjamim, que na verdade a mãe queria colocar Benoni, né, filho de dores, no momento que ela morre ali, mas o pai fala, não, ele não será filho das dores, ele será Benjamim. Mas é assunto para outra ocasião. Vamos lá. Então José está inserido dentro de uma família dividida, numa família em que o pai Jacó, ele está fora de um contexto completamente distante de Deus. Veja, já tem aqui briga entre as mulheres. É só lembrar de Penina e Ana. Eucana sofria com aquilo, que Penina perturbava a vida de Ana, e Ana vinha e reclamar com o Eucana, e Eucana dizia, puxa, mas eu não sou melhor do que tantos filhos? Mas não era aquilo que ela queria um filho. Então, quando se tem isso no meio da casa, no meio da família, mulheres, já está fora da direção de Deus, porque Deus estabelece o homem, Deus estabeleceu o matrimônio para que fosse monogâmico e não dentro da bigamia ou poligamia, como era o contexto de Jacó. Não foi Deus que estabeleceu. Então ele estava vivendo naquela situação, mas o projeto de Deus era Adão e Eva, homem e mulher, o único, monogâmico, e não dentro desse contexto de poligamia, de bigamia. E aqui, no seio dessa família dividida, onde uns era mais aceito, outros menos aceito, a família, as mães se disputavam, o pai, trocavam o pai até por mandrágoras, né? Olha só, eu te dou ele para dormir tantas noites, se você me der as mandrágoras do seu filho que ele encontrou, lembra disso? Então, havia essa disputa. Então, nesse contexto já da família completamente em divisão, é a família em que José vai crescer. Também ele vai crescer dentro de um contexto em que ele é detestado por seus irmãos, por vários fatores. Por ele ser o filho da velhice de Jacó, Jacó amava mais ele que os seus irmãos. Errado, em nenhum momento Deus como pai na Bíblia Sagrada, você vai ver Deus fazendo preferência de alguns filhos. Pelo contrário, você encontrará Deus abrindo mão do único filho da espécie dele, o unigênito do pai. Abriu mão do próprio, o único, para que eu e você fôssemos salvos. Olha que maravilhoso. Então, Deus, ele abre mão daquele único da espécie, permite que este seu filho morra, mas ressuscite para salvar a minha e a sua vida. Então, este José vai crescer agora sendo preferido pelos seus pais. Também outro fator, José, ele trazia má fama de seus irmãos para seu pai, causava contenda. José, vamos dizer assim, era um fofoqueiro, e ele causava contenda entre os irmãos e o pai. José tinha sonhos e saía contando os sonhos dele para os seus irmãos. E quando ele contava os sonhos, poxa, eu sonhei que o meu molho de meus feixes, os meus, estava de pé e o de vocês se inclinava com relação a mim. Eu sonhei que tinha lá 11 estrelas e que também o sol e a lua e todos vocês se inclinavam com relação à minha. Puxa vida, os irmãos ficavam desesperados com isso. Às vezes Deus dá sonhos e tem sonhos que não é para sair contando. Deixa acontecer e Deus se encarrega de fazer isso e tornar público. Quando você conta, você atrai inveja, você atrai problema para dentro da sua vida, para você. E foi o que aconteceu com José. Ele era, além de ser preferido, ele tinha essa fraquezinha, né, de ficar trazendo
as coisas erradas que seu pai e seus irmãos faziam, contava os sonhos que Deus dava a ele, e para ajudar o pai vai lá e me faz uma túnica comprida, colorida, bonita. Em vez de dar para o filho mais velho, ele vai lá e dá para José. Então os irmãos ficam ali com ódio de José, querendo matá-lo, procurando ocasião para matar José. Então, meus queridos, José, ele nasce dentro de uma família dividida entre irmãos que o odiavam, detestavam. Quando ele vai, para os irmãos terem uma ideia, antes de ser vendido para o Egito, ele está procurando seus irmãos de longe, já grita, lá vem o sonhador, né? Então vamos dar um jeito de ceifar, acabar com a vida dele. Olha só, um filho fora de casa. O distanciamento entre as pessoas dentro de um lar pode abalar muito a forma como vivemos. Por força, já estou no tópico 3 do primeiro tópico. Então, terceiro subtópico do tópico primeiro aqui. O distanciamento entre pessoas dentro de um lar pode abalar muito a forma como vivemos. Por força da predileção de seu pai, do tratamento que recebia, dos sonhos que teve, José foi vendido por seus irmãos. Só lembrando esse fator aqui, quando José vai ter notícia, vai levar alimento e ter notícia dos irmãos para trazer de volta ao seu pai, eles, a princípio, a ideia era matar José. Mas o irmão mais velho falou, não vamos matá-lo. Ele tenta, em algum momento, ele tenta proteger, porque ele quer levar o irmão dele no momento que desce. Mas no que ele sai para fazer alguma coisa, passa os ismaelitas, os mercadores, e então os demais irmãos vendem José para os ismaelitas, rasgam ali a túnica dele, matam uma ovelha, molha de sangue, é a história que você conhece. Agora José é vendido e vai passar a viver agora, por conta de seus irmãos invejosos, e a inveja é algo que nós não podemos nutrir, irmãos. A inveja é algo que não dá para tolerar na vida de qualquer que seja a pessoa. Abra aí, Tiago, só para você ver o que a Bíblia diz a respeito da inveja, no capítulo 3. A inveja, ela não é um sentimento de inteligência, ela não é nada, essa não é uma sabedoria que vem do alto, a inveja é uma sabedoria do demônio. Olha só, por que eu estou falando isso? Porque quando o Tiago vai falar sobre isso no capítulo 3, ele começa no versículo 13, dizendo assim, quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre suas obras em mansidão e sabedoria, mediante a boa conduta. Versículo 14. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem nisso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Pelo contrário, ela é terrena, animal e diabólica. Então, não tem nada de inteligência, nada de sabedoria. O invejoso, ele é um ser irracional, é um animal, ele é diabólico, está possuído e é terrena os sentimentos dele. Então, quando tem aquela cólera contra o irmão, aquela rivalidade, essa inveja contra o próximo, isso tem que ser tirado de dentro de nós com muita força, com muita veemência, pedir com autoridade que o Espírito Santo nos ajude a arrancar de nós, porque os irmãos de José nutriram tanto ódio, tanto que tinha inveja dele, porque o amor do pai pesava sobre ele. Agora, então, ele é vendido e se depara agora distante da sua família e também como escravo na casa de Potifar. Os irmãos vendem ele e agora ele vai lidar com solidão, distância. Olha o último parágrafo. José precisou lidar com a solidão,
maus tratos, ingratidão e constante ameaça de perder a vida, pois se tornar escravo, na perspectiva dos povos orientais, ele deixava de ser uma pessoa para ser uma mercadoria. Somente Deus poderia ser com ele. É exatamente isso. Quando José é vendido, ele estava correndo risco de vida o tempo todo. Qualquer momento ele poderia morrer na mão daqueles que o compraram, bem como na mão daquele que o compraria mais para frente. Então agora José, longe de casa, da família, dos amigos, e está correndo risco de vida, mas é importante nós destacarmos uma coisa: em todos os momentos Deus esteve com José. Deus esteve com José em várias ocasiões. Mas vamos seguir aqui. Moisés deixa muito claro, quando nós olhamos o capítulo 39 aqui, nós podemos destacar que Deus esteve com José em todos os momentos em que ele saiu da sua casa, foi retirado do meio da sua casa. Primeiro, no segundo tópico da nossa lição, o Egito, lugar da tentação. De fato, estar no Egito é estar sujeito à tentação. E nós podemos abrir aqui um paralelo e dizer que nós estamos figuradamente passando pelo Egito, até que adentremos na terra prometida, não a Canaã terrena, mas a celestial. E enquanto estamos nesse Egito figurado, nós estamos sendo tentados. Daí a importância de temermos a Deus e ter o Espírito Santo para nos dar discernimento e fugirmos das tentações. Primeiro subitem aqui do segundo tópico diz assim: escravo na casa de Potifar. Você conhece a história? Os ismaelitas trazem ele ao Egito, vendem a Potifar, só que como Deus era com esse homem, 39, nós lemos aí, 39, capítulo 39 de Gênesis, versículo 2, diz: o Senhor Deus, o Senhor estava com José e ele foi próspero. Ele foi varão próspero, foi homem próspero. Tudo. José ia plantar legumes, a horta dele crescia. José ia cuidar do gado, os gados ficavam fortes, davam mais cria. Tudo que José fazia, Deus abençoava de uma maneira especial, ao ponto que ele chegou a ser o governador da casa de Potifar, vamos dizer assim. Ele era o responsável geral pela casa de Potifar. Potifar chegou a colocar ele acima de todos da casa de Potifar. Olha, aqui na minha casa você só não tem autoridade sobre mim e minha esposa. O restante, tudo, qualquer coisa que se mexa ou que não se mexa, você terá autoridade sobre todas essas coisas. José agora, então tudo que ele faz, Deus está abençoando. A Bíblia diz que neste momento, neste contexto, segundo o subtópico, a tentação ocorre. Não somente uma vez, mas todos os dias. Todos os dias aquela mulher vinha, tá ali, capítulo 39, versículo 6, que você vai ler com atenção para poder ministrar a aula. Todos os dias. José era um jovem, formoso, bonito, tá na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que José era formoso de aparência, né? Ele era bonito, formoso à vista. E a senhora, mulher de Potifar, todos os dias chegava no ouvido de José: deita-se comigo, José, eu quero você de alguma maneira. E pensa comigo, ele é um jovem, ele está também com os seus hormônios à flor da pele. Ele, neste contexto, José estava assim no Egito e propenso a cair. Só que, lembra da verdade prática e do nosso textuário? Ele temia ao Senhor. José não tinha medo de Potifar, porque acima de Potifar, ele teme a Deus. Um outro exemplo aqui, só para você compreender essa questão de temer a Deus: quem teme a Deus não teme o homem. Quando aqueles 3 jovens lá na Babilônia são
trazidos diante de Nabucodonosor e eles não se dobram diante da estátua porque eles confiam em Deus, eles temem a Deus, eles reverenciam a Deus, eles respeitam a Deus, eles não cedem em se prostrar diante de outro Deus, não cedem em mesmo diante de pressão, eles não cedem a essa tentação, essa obrigação imposta por força de lei, eles não cedem, eles simplesmente permanecem na posição que estão, porque temem a Deus. Quando nós tememos a Deus, reverenciamos Deus, colocamos Deus acima de todas as coisas, nosso coração pode vir o que for, nós não baixaremos a guarda. Mas se baixarmos, se nós não estivermos com Deus acima de todas as coisas, o Espírito Santo não... Infelizmente, nós deixamos o Espírito Santo um pouco de lado, aí fica fácil cairmos em tentação. Aqui, então, José está sendo tentado diariamente, mas ele temia a Deus. E por temer a Deus, ter Deus acima de todas as coisas, a resposta dele é maravilhosa. Eu estou sobre todas as coisas aqui, mas não sobre a senhora. Não posso. E a minha questão não é errar contra o meu Senhor. Porque o que ela queria, ninguém ficaria sabendo. Mas o que ele tinha convicção no coração dele, não importa se alguém ia saber ou não. O que importa é, o meu Deus ficará sabendo. O meu Deus vê todas as coisas. O meu Deus está acima de todas as coisas. Então, eu cometeria tamanho mal e pecaria contra o meu Deus. Então, que a nossa mente, o nosso coração esteja firmados em Deus. Porque se nós estivermos com a nossa mente, nosso coração firmados em Deus, temendo a Ele, então nós vamos resistir e vencer as tentações que vêm sobre nossas vidas. Naquele momento, então a mulher resolve tomar uma outra atitude, já que esse camarada não vem, não cede à tentação, não vem, não deita comigo, ela toma uma outra atitude, ela agarra José. Ela agarra, já. E já é o terceiro subtópico aqui deste tópico 2. A tentação resistida. Investidas enormes daquela mulher. O inimigo tentando de toda maneira derrubar José. Ele simplesmente fugindo, resistindo diariamente. Ao ponto que ela aproveita um momento que não tem ninguém dentro da casa, ela agarra José e fala, deita-se comigo. José, ele diz não, mas também ele escapa da mão dela, só que no que ele escapa da mão dela, ele solta a blusa, a túnica, o jaleco que ele estava usando ali, deixa para trás a sua vestimenta, e naquele momento, então, ele resiste à tentação de uma maneira assim muito ávida, no momento, de uma maneira muito exemplar, mas naquele momento que ele resiste à tentação, ele traz para si também a fúria, e aquela fúria daquela mulher, ela começa a gritar e causa uma calúnia contra José. Então, ele resiste sim. Vamos ler aqui um pouco a nossa lição, né? Olha só, ele diz, como, pois, faria eu tamanho mal e pecar contra Deus? É o foco de José. Não foi fácil se manter fiel, ao invés de ser recompensado por sua fidelidade. José foi acusado injustamente de assédio sexual. É isso que eu disse, ele atraiu para si algo que, poxa vida, ele está sendo fiel a Deus e ainda assim atrai para a vida dele uma acusação falsa. Às vezes nós nos deparamos com esse tipo de situação. Estou andando reto, estou andando de maneira justa, e ainda assim as coisas parecem que só complicam. Aguarde mais um pouquinho. Deus, ele está atento. Aí você pode se lembrar até de Abacuque. Abacuque protesta porque ele está vendo crise moral, ele está vendo crise social, ele está vendo crise financeira, ele está vendo crise diplomática, ele está vendo vários tipos de crises, e ele está... Mas tem um momento que ele fala, opa, quer saber? Eu vou sentar na minha torre de vigia, vou falar, orar a Deus, mas vou aguardar. E quando ele falar, então, quando eu for arguido, responderei.
Mas mesmo ele fazendo tudo o que é correto, ele está vendo injustiças. É o que está acontecendo. José, fazendo o que é certo, ainda assim é acusado de assédio sexual. Não é fácil se manter fiel nesse contexto, mas quando nós nos mantemos... Lembro também de Jó. Quanto mais Jó se mantinha fiel, mais o diabo queria tentar ele. E até ele não nega da primeira vez a Deus, não blasfema contra Deus, o diabo vai lá e diz Deus, mas ele ainda está bem, então toca na saúde. Vai lá, toca na saúde dele. O diabo é terrível. Enquanto você não cede, ele fica martelando sobre a sua vida. Se José tivesse cedido à tentação, ele poderia até ter sido promovido. Imagina, aquela mulher falaria bem dele para Potifar, e muitas outras situações teria um suposto benefício, mas é passageiro. É passageiro. O problema é realizar ali os deleites, os desejos carnais, mas são frações. E a vida eterna? Esta que é a questão. Mas ele não sabia, olha só, a última frase, mas ele não sabia que nenhum desses benefícios seriam aprovados por Deus e preferiu não se deixar levar pelas palavras da esposa de Potifar. José nega as propostas da mulher, nega a investida daquela mulher. Ele está simplesmente fazendo porque ama e teme a Deus. Só que Deus está com ele, está no controle de todas as coisas, Deus está vendo a atitude dele, ele está sendo acusado, agora ele vai para uma cadeia, vai para a prisão. Potifar ficou muito irado. Imagina só, um escravo tentado em cima da própria esposa do Senhor. Imagina o quanto José não apanhou. A Bíblia não coloca esse detalhe, não dá esse detalhe. Mas é um escravo. Por mais que ele estava responsável sobre os demais escravos, responsável pela casa de Potifar. Potifar era um chefe do exército do rei, então era uma pessoa importante. Imagine só, com as testemunhas ali presentes, os demais escravos, ele teve que ser exemplo para os outros não fazer a mesma coisa. Então, imagina o quanto esse José não foi agredido fisicamente e moralmente antes de ser conduzido à prisão. Deve ter chegado na prisão moído. Isso aí é só a nossa mente para trabalhar. Com certeza isto aconteceu. Vamos lá para o terceiro subtópico, mas também tem um preço a fidelidade. Se na lição passada nós vimos o preço da infidelidade, o preço de ceder à tentação, hoje nós vamos ver o preço da fidelidade, o preço de se manter fiel, o preço de você resistir às tentações, de estar focado em Deus. Veja, ser fiel a Deus tem um preço. José pagou pela sua fidelidade a Deus. E a Potifar, acusado falsamente, foi parar na prisão. Mas mesmo na prisão, Deus também estava com José. Note que na prisão, Deus abençoava José de tal modo que o próprio chefe da prisão colocou José como responsável por todos os demais presos. Como assim? Um preso responsável por outros presos. Normalmente quem está na prisão, meio que ele é colocado no meio de pessoas violentas. Quem está na prisão são assassinos, são furtadores, pessoas roubadores e todo tipo de criminosos que estão ali naquele contexto inserido. José agora, um inocente, vai parar na prisão, como outros talvez também poderiam ir, mas naquele caso José era o inocente, dentro daquele contexto conturbado. E agora, olha só, Deus começa a abençoar José de tal modo que aquele que era responsável pela prisão fala: José, você vai ser responsável por todos os demais. E Deus, olha aí, e Deus estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Se por um lado ser fiel a Deus pode custar uma posição, recursos e mesmo boa fama, por outro lado, certo é que teremos a presença de Deus conosco. O que o professor está dizendo? Se por um lado ele perdeu o status de ser responsável da casa de Potifar, ele perdeu um salário que provavelmente ele recebia ali, não apenas dormia, apesar de ser escravo,
mas tinha ali um recurso, perdeu tudo isso, foi parar na masmorra, na prisão, mas ele não perdeu a presença de Deus. Nós podemos perder tudo, não podemos perder a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E é isso que José entendia. Eu posso não ter nada, mas eu tenho tudo, porque eu tenho Deus na minha vida. Segundo subtópico, a recompensa da fidelidade. Olha só a recompensa da fidelidade. A recompensa da fidelidade. Deus não permitiu que José terminasse seus dias na prisão. Você é fiel a Deus, Deus não permitirá que você termine os seus dias no mesmo estado que você se encontra. Deus não permitirá que você termine seus dias na prisão, que você termine seus dias no buraco que você está. Ele se encarregará de te ajudar, de retirar você daí. E foi o que aconteceu. Aí os irmãos conhecem a história, quando vai para lá, para a cadeia, um padeiro, um copeiro, e ambos têm um sonho na mesma noite. Depois, pela manhã, José interpreta o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. O sonho do padeiro, José interpreta, fala que ele ia morrer, e o sonho do padeiro que ele seria restaurado na sua função anterior. De fato aconteceu. O padeiro sobe, mas morre. O copeiro sobe e permanece diante da presença do rei. E agora este esquece por mais um período de José, e Deus trabalhando na vida de José e trabalhando também em todo o contexto. Vamos ler aqui. O Todo-Poderoso começou a agir para exaltar José e fazer-lhe justiça na prisão. Deus não para de trabalhar em favor daqueles que são fiéis. Todo homem, toda mulher que decide ser fiel ao Senhor, Deus está em todo momento agindo em favor dele, em favor dela. Porque se você tem compromisso com Deus, quanto mais Deus ainda tem compromisso contigo. Aqui, olha só o que o professor escreve. Eu até coloquei aqui um círculo. Coloca assim: a tentação pode ser uma fonte de prazeres momentâneos que vão cobrar o seu preço. Aí ele coloca: e vão fazer você passar a eternidade longe de Deus. De fato, ceder à tentação, aquele momento de prazer, ele é momentâneo. Posteriormente a isso, haverá um vazio, acusações, sentimentos. Nós falamos isso já na primeira lição. Sentimentos de que Deus nos abandonou, que não somos perdoados. E se você não alcançar a misericórdia de Deus, se você não compreender que Deus te perdoou, você não buscar a Deus e abandonar a má prática, de fato você passará o resto da sua vida no inferno. Mas enquanto estamos aqui, se você se arrepende, os seus alunos precisam saber disso, se ele se arrepende, se converte os seus maus caminhos, deixa de praticar aquilo, então há sim uma oportunidade, um tempo novo para a vida desta pessoa. É melhor ser fiel a Deus e ser exaltado por Ele do que pecar contra o Senhor e colher os frutos da desobediência. Isso é terrível, porque a Bíblia deixa muito claro, lá no livro dos Gálatas, quando Paulo diz: não se engane o homem, com Deus não se brinca. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está claro. Então, brincou com Deus, zombou de Deus, plantou, vai colher. Deus nos perdoa, mas as consequências vêm. Então nós temos que clamar por misericórdia. Fuja da aparência do mal. A Bíblia é enfática, Paulo é enfático. Abstenha-se da aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Pareceu mal, corre dali. Olhou, parece um precipício, meia volta, corra. Nem chega perto para testar, porque você pode ter uma vertigem ali e cair. Vertigem, né? Isso que é isso. E cair no precipício. Não queira chegar ali para constatar se ele pareceu, tchau. Como dizem, tchau e bênção. Então, a Bíblia deixa claro, não brinque com isso. Fuja da aparência do mal.
O problema é que nós queremos brincar com fogo. Vai brincar com fogo é perigoso se queimar. O risco é grande e é muito próximo. Ele não orienta que fujamos do mal, mas da aparência do mal. Ou seja, se de longe pode-se enxergar uma situação como uma porta aberta ao pecado, devemos nos desviar imediatamente deste caminho. Mas isso nós só teremos condições de discernir se o Espírito Santo estiver conosco. Daí a importância de você temer a Deus, ter uma vida regrada de oração e palavra. Porque se você não tiver comunhão com Deus através do Espírito Santo, você cairá. E às vezes tropeça e é perigoso ficar ali caído. Quantas pessoas, aí sim vai se cumprir, passará a eternidade longe de Deus porque tropeçaram e ficaram ali caídos. Mas o nosso bom samaritano Jesus ainda dá a oportunidade de levantar essas pessoas para que essas pessoas possam ter uma novidade de vida, uma oportunidade de seguir em frente. Então, trabalhe sempre, Espírito Santo, meu amigo, não saia do meu coração. Continua abrindo minha mente. Não permita em momento algum, não permite que eu fique sozinho, porque quando aparecer mal, eu não saberei discernir. Por mim mesmo, eu não saberei discernir. Pelo contrário, a carne vai querer aquilo. Então, pelo Espírito Santo, você discerne. Pelo temor a Deus, você resiste e abandona todas as más práticas e as investidas do maligno. A orientação bíblica é que estejamos sempre na direção oposta ao que parece mal. Infelizmente, não pouco são os que percebem a aparência do mal e ainda assim se deixam aproximar e se envolver com as coisas que desagradam a Deus. Infelizmente, muitos têm caído porque viu a aparência do mal, viu as orientações de Deus, recebeu as orientações de Deus, mas ainda assim quis passar perto, quis testar, viu o precipício que chegar pertinho, chegou perto, desbarrancou e caiu. Tome cuidado para que você não caia. Que o Espírito Santo de Deus possa estar na sua vida com a chama acesa, te orientando diariamente para você não ceder às tentações. Amém, meu querido? Então, que Deus continue te abençoando. Vamos ler aqui, antes de encerrar, a conclusão. Como vimos, a tentação existe, mas é resistível. José provavelmente tinha os argumentos necessários para dar razão ao pecado. Veja, ele era solitário, distante da sua família, poderia estar revoltado com Deus, tinha sim argumentos, mas ele permaneceu firme até as investidas malignas com que estavam se deparando no seu trabalho. Mesmo tendo se tornado um escravo, distante da casa, das pessoas que amava, não estava distante do seu Deus, e essa convicção o sustentou quando ninguém estava perto para vigiá-lo. Ele temia a Deus e não a Potifar. O compromisso dele era com Deus. Deus está sempre ao nosso lado. Pela fé, podemos resistir à tentação, mesmo quando ninguém está perto. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Lembre-se de deixar aquele like e se inscrever aí no canal. Deus te abençoe poderosamente.